Estamos aqui com mais uma aula, certo? A última aula do nosso curso gratuito aqui do YouTube, tá? Tô muito feliz com os resultados, tô muito feliz que muita gente tá se dando bem aí, tá aprendendo bastante coisa, tô gostando muito do feedback de vocês, tá? E hoje muitos de vocês estavam esperando, é a aula mais importante. Eu tô falando desde da primeira aula, que seria uma série de aulas, né, de segunda a sexta, tendo aula todos os dias. E hoje, sexta-feira, é a última aula, a aula mais importante. Acredito que a partir dessa aula aqui vocês vão ter uma noção muito maior, vocês vão ter um resultado muito melhor. E eu vou ensinar aqui um operacional, né, no caso um dos meus operacionais que eu mais uso, o mais assertivo. Então eu acredito que eu vou ajudar muita gente com isso aqui, tá? Eu tô falando do pullback, tá? Pra quem não conhece o pullback, recomendo muito você estudar bastante sobre ele. É um dos operacionais mais assertivos durante o ano todo, ele acontece a todo momento. E ele é muito assertivo desde que você faça a análise se baseando em tudo que eu ensinei aqui nesse curso, tá bom? Mas antes de começar essa aula aqui, essa última aula, eu queria realmente agradecer a todos vocês que estão acompanhando. Então eu gostaria de pedir mais um like aí pra vocês, beleza? Como é a última aula, eu queria que chegassem bastante pessoas, pra ajudar bastante pessoas. Então deixa um like aí, deixa um comentário aí embaixo pra ajudar, tá? Porque quanto mais vocês interagem aqui com o canal, mais a plataforma do YouTube entrega esses vídeos para outras pessoas, assim. Então é muito bom quando vocês interagem comigo aqui no canal, deixando um like, deixando um comentário, compartilhando, tá? Então é isso aí. Então nesse vídeo aqui eu basicamente irei mostrar as técnicas que eu usei na prática, tá? Vou mostrar algumas entradas que eu fiz, algumas análises, utilizando todas as ferramentas que eu ensinei durante esse curso, certo? Então eu vou utilizar elas para fazer análise, vou ensinar vocês a analisar e vou mostrar como que eu fiz a entrada se baseando no conteúdo do curso, beleza? Lembrando a todos vocês, se vocês querem adquirir o meu curso, que é um conteúdo um pouco mais detalhado, que existe muito mais outros operacionais que eu tenho, conhecer um pouco mais da minha visão de mercado, ver como que a minha leitura de gráfico funciona, eu tenho um curso individual meu, tá? Eu ensino tudo que eu sei, tudo que eu utilizo no mercado. Então, para quem tiver interesse, o curso ele recentemente foi criado, então é tudo novo. Quem tiver interesse é só entrar em contato aí no meu Instagram, no meu WhatsApp, qualquer plataforma aí que você consiga falar comigo, eu posso te passar os detalhes certinhos aí do curso, beleza? Então, bora lá, bora fazer umas análises aí, se baseando no que a gente aprendeu aqui no nosso curso gratuito do YouTube, beleza? Vamos para as primeiras entradas. Bom, nessa nossa primeira entrada, eu vou fazer essa explicação aqui no Paint, tá? É uma forma diferente de explicar que eu quero ensinar vocês, que eu quero começar a adicionar esse tipo de explicação aí no canal, onde eu vou mostrar o movimento das velas aqui no Paint e depois a gente vai passar lá para a entrada para vocês verem como que reagiu. Eu vou ensinar a análise aqui no Paint e lá na entrada a gente vai ver como que foi a reação dessa análise, beleza? Lembrando que aqui é o Paint, tá? Eu vou passar para o gráfico para mostrar a nossa entrada. Eu só vou mostrar aqui para vocês qual que foi a estratégia, a análise que a gente utilizou fazendo o uso de todo o conteúdo que eu ensinei para vocês aí no curso, certo? Então vamos lá. Nessa entrada, aqui nessa região, no toque dessa vela, a gente vai ter um topo máximo, certo? Onde essa linha está traçada aqui, querendo dizer que aqui foi o topo mais alto que ela conseguiu chegar. E aqui eu tenho um topo secundário, uma região que essas velas anteriores aqui deixaram alguns toques, tá bom? Então aqui é tipo um topo considerável, onde teve alguns toques nessa linha. Então eu acreditei que aqui foi um topo que ela fez esse rompimento, essa tentativa de rompimento. A vela pegou toda essa força até aqui em cima, certo? Então ela veio com essa alta, deu uma trabalhada aqui nessa região antes de fazer o rompimento. Rompeu com uma vela que não estava com tanta força, certo? E logo em seguida fez uma vela de reversão, uma vela que tentou alcançar, tentou romper a região máxima, mas perdeu toda a força, e logo em seguida ela veio descendo. Se baseando nesse tipo de análise, tá? Ela veio até aqui embaixo, trabalhou aqui embaixo, ela chegou aqui a subir nesse meu topo novamente. Então o que eu fiz? Antes de fazer a minha entrada, eu adicionei os meus filtros. Um dos filtros que a gente teve que adicionar aí, que a gente ensinou na aula, foi o engolfo, certo? Para quem viu aí na aula anterior, a gente viu o engolfo, eu ensinei o engolfo certinho para vocês, tá? Aqui a gente vai ter o engolfo, onde a vela verde engole todo o movimento que tá acontecendo aqui atrás, tá? Uma reversão de movimento, tá bom? E logo em seguida a gente tem alguns movimentos de doji, que é o padrão que eu ensinei no vídeo anterior também, que é um padrão que eu uso muito para pullback, tá? Tendo isso com base, eu falei inclusive lá no grupo do WhatsApp, eu ia ensinar nesse vídeo mais um padrão que eu adiciono no
no pullback. Assim a gente vai ter uma confluência de 3 coisas, mais a região que fica 4 coisas, mais a micro tendência que são 5 coisas. Então foi que nem eu falei em um vídeo e também falei para alguns alunos do curso, quando a gente aprende o conteúdo do curso, a gente não vai fazer 2, 3 coisas de confluência, a gente vai chegar a colocar até 7, 8 coisas de confluência na nossa entrada. Então é muita coisa que a gente adiciona, é muito detalhe, então por isso que a gente tem uma assertividade tão grande, tá? Então vamos lá, eu falei que ia ensinar mais um padrão de vela. O padrão de vela em questão que eu vou ensinar é esse aqui, certo? Esse padrão de vela, que é o padrão de vela de rompimento, é uma vela de força. Todo mundo aqui provavelmente já deve conhecer esse padrão de vela, mas eu vou revelar o segredo desse padrão, tá? Isso aqui nenhum trader fala, tá? Então eu vou mostrar para você o terceiro padrão que eu utilizo, que é o segredo, tá? A vela de força, o grande segredo do pullback, tá? Por que ele é o grande segredo do pullback? Porque ele tem alguns detalhes que fazem a gente ter mais certeza que o rompimento foi concreto, tá? Foi um rompimento certo, foi uma vela que realmente pegou força e rompeu essa região, tá? Como que a gente vai fazer isso? Isso aqui é imensamente importante acontecer, tá? No pullback, ele tem que estar na vela que fez o rompimento, ele tem que existir esse macete, senão ele se torna um pouco mais arriscado, tá bom? Então eu vou revelar uma coisa muito foda aqui pra vocês. Poucos traders falam sobre isso. Na verdade eu nunca vi nenhum trader postando esse tipo de conteúdo, tá? Eu uso isso no meu operacional, é um gatilho que eu uso muito. Mas inclusive os meus operacionais, não só o pullback, também como retração, falso rompimento, todos os meus operacionais que eu ensino no curso, todos eles têm um gatilho muito foda que eu adiciono no operacional, tá? Tem todos os meus segredos de leitura de gráfico e tal. Então se você tiver curiosidade de aprender, querer investir mesmo nesse mundo de binárias, eu recomendo que você conheça esse meu curso, beleza? Mas vamos lá, vou ensinar aqui pra vocês sobre a vela de força, tá? A vela de força é essa vela aqui, tá? Lembrando que após esse engolfo, esse movimento de doji e essa vela de força, eu tive uma certeza maior de que a próxima vela aqui iria fazer o pullback na minha região aqui de baixo, tá? Deixa eu colocar ela vermelha. Que ela iria nascer aqui e ia buscar o preço aqui embaixo, nesse nosso fundo anterior aqui, que ele tentou fazer esse rompimento e ia dar essa tendência de alta, porque aqui ele tentou fazer esse rompimento, só que ele não conseguiu, só que agora aqui ele confirmou que conseguiu. Então aqui foi um falso rompimento e aqui foi uma confirmação desse rompimento, tá bom? Então vamos lá para análise, vamos ver qual que vai ser o resultado da operação, como que a vela vai se comportar e vamos ver se vocês entendem melhor esse tipo de forma de ensinar para vocês aí o operacional, tá bom? Vamos lá. Bom galera, nessa segunda entrada aqui, a gente vai utilizar uma ideia bem parecida com a anterior, certo? Onde a gente teve uma tentativa de rompimento acontecendo aqui nessa região, a gente teve essa tentativa de rompimento, tá? Ele não conseguiu romper, retornou aqui para baixo, perdendo essa força de alta, tá? E logo aqui embaixo ele fez um dos nossos primeiros padrões que a gente analisou aqui, né? Sendo o doji. E após esse doji, ele fez um padrão de engolfo aqui, ó, engolindo esse movimento de baixo aqui anterior todo. Então ele já me deu os dois padrões que eu gosto de utilizar no pullback. E logo em seguida ele veio com uma vela de força, tá? Uma vela de rompimento, uma vela que mostra que ela rompeu com força essa região, tá? Lembrando que eu vou ensinar para vocês como que se analisa uma vela de força da maneira correta, tá? Eu vou ensinar para vocês o segredo dessa vela de força. Mas também teve uma LTB, né? Uma linha de tendência de baixa, que ele acabou rompendo também. Então me deu uma confluência de entrada, que nem eu ensinei na aula 3 ou 2 para vocês, eu acho. Que são referente a confluências, tá? Então vamos ver aí, vamos analisar o movimento da vela. Vamos ver como que foi essa entrada, beleza?
Bom, vamos para a terceira análise aqui, tá? Lembrando que aqui no desenho ele não está idêntico ao gráfico, que acontece no gráfico, claro, porque eu reduzi a quantidade de velas, porque até eu desenhar tudo aquele movimento lá vai me ocupar muito tempo. Então a análise básica vai estar aqui, mas vocês vão entender com toda a certeza o que eu tô falando aqui, tá bom? Mas aqui na entrada a gente vai encontrar lá no gráfico um topo bem forte que eu vou mostrar pra vocês, que ele teve diversos toques, ele respeitou bastante aquela região, tá? E logo depois ele veio até um fundo bem abaixo aqui da região que ele estava trabalhando, e ele começou uma sequência de velas verdes aqui, tá? Velas que não eram muito grandes, mas estavam sequenciais de verde. E de repente ele fez 2 doji aqui, que é um dos nossos padrões aqui para pullback, tá? E logo depois desse doji ele veio com uma vela de força verde, rompendo um topo nosso bem forte, né? Que no caso é esse topo anterior aqui de trás. Logo em seguida, então, eu peguei uma operação acreditando que a próxima vela iria buscar aqui embaixo, né? A nossa região do topo anterior e fazer o pullback, tá? Acabando acima dessa região. Assim a gente tem a nossa vitória, tá? Vamos lá ver qual que vai ser o resultado da operação, como que vai ser o movimento da vela. Digita aí nos comentários tudo certinho o que vocês estão achando do curso, vocês estão achando desse operacional, beleza? Lembrando que eu já vou falar sobre a operação da leitura de vela sobre vela de força, tá? Que eu falei pra vocês que tem um segredo pra revelar sobre elas. Eu já vou ensinar pra vocês também isso aqui, mas antes vamos analisar certinho essa entrada aqui pra vocês verem como que é assertivo esse tipo de operação, tá? Bom, vamos para a terceira entrada aqui, certo? Nessa terceira entrada aqui eu vou desenhar na hora o que aconteceu, tá? Porque a análise ela foi um pouco mais longa, então vamos lá. Eu tenho basicamente nessa nossa entrada um topo bem interessante que ele tá desde muito tempo respeitando, tá? Eu não vou fazer velas, eu vou fazer a linha só, tá? Onde ela tocou uma vez aqui, trabalhou lá para baixo, aí depois ela veio de novo, tocou aqui, aí ela foi lá para baixo. Aí agora na nossa entrada ela começou a subir com força essa região, certo? Ela começou a pegar uma sequência de velas verdes fortes, fazendo engolfos, fazendo rompimentos com doji e tudo. E quando ela chegou aqui nessa região, ela rompeu com uma vela de força, tá? Então aqui a gente vai utilizar também o nosso operacional de vela de força, mais a questão dos outros padrões gráficos aqui, tá? Então basicamente o gráfico ele se movimentou até aqui em cima, buscou esse topo, fez um movimento de queda aqui e depois ele voltou de novo, respeitou exatamente esse topo, fez a queda de novo aqui e na terceira vez ou quarta vez que ele veio nesse topo de novo, ele acabou rompendo com uma vela de força. A gente entrou comprado aqui, acreditando no pullback aqui, tá bom? Então vamos para a análise aí do vídeo, vamos ver como que vai ser o movimento. E logo após esse movimento eu vou ensinar para vocês o padrão de engolfo com a vela de força, como ler um movimento de vela de força, tá bom? Então vamos lá para a análise, certo? Bom, vamos lá, né? Como prometido, eu falei para vocês que ia ensinar para vocês sobre o padrão de vela de força, tá? Que no caso é a vela que a gente vai utilizar aqui para se basear no nosso pullback, tá? Então vai ser uma coisa bem rápida, bem simples de explicar ela. Esse segredo assim em questão
é algo mais de análise de movimento, tá? Você tem que estar presente ali no rompimento para analisar como que ela fez esse rompimento, certo? Então eu vou explicar como que é analisar isso e você vai entender, tá? Então vamos supor aqui, eu vou desenhar aqui do lado uma regiãozinha, um canal, né? Um suporte de resistência igual a gente aprendeu aí nos vídeos das aulas, certo? Onde aqui dentro teve um trabalho que ele ficou pegando estopo e fundo, de lateral, certo? Quando de repente aqui nesse movimento ele fez uma vela de doji, fez umas velas fortes indicando o movimento de força de alta aqui, certo? E logo em seguida aqui, quando ele estava bem próximo à nossa região, a gente ficou de olho aqui, né, no caso, para pegar uma retração aqui. Porém, como a gente viu que nessa vez ele está subindo, fazendo o padrão de doji aqui, fazendo o padrão de velas de força, fazendo o padrão de engolfo nessa tendência de alta, a gente vai ficar já um pouco mais alerta com essa região aqui de entrada, tá? Porque possivelmente ele tá trocando a tendência e pegando força, e dessa vez ele pode vir com tanta força que ele pode romper essa região, porque um doji, um padrão de vela de força, são tudo padrões que indicam que ele tá vindo com muito mais força do que o comum. Então é muito mais assertivo você aguardar esse rompimento aqui, tá? E como que a gente vai acreditar que o rompimento realmente foi um rompimento de vela de força? Tá aí o segredo, tá? Você vai ficar de olho aqui no time, tá? Aqui quando ela rompe, o time ele normalmente está em 4h30 aqui, certo? Se você opera M5, ele vai estar em 4 minutos e 30 e vai nascer a próxima vela. Se até 1 minuto e pouco ele vem até aqui em cima, pega essa região e ao invés dele retrair, ele continua essa alta, tá? Ele continua pegando força e força devagar, tá? Sem movimento de retração. Pegando força, ele vai estar indicando que ele tá ganhando ponto, ganhando força, né, na vela. Ele não tá só subindo, ele tá ganhando preço. Então significa que ele tá sendo valorizado. É diferente de um rompimento com retrações fortes, assim, fazendo movimentos estranhos, tá? Então é um movimento contínuo. Então você tem que estar observando esse movimento sendo rompido. Você não pode estar assistindo alguma coisa e de repente olhou aqui para o gráfico, a vela está fazendo um pullback e você nem viu como que ele rompeu, tá? E também se você quiser saber como que rompeu, é só você passar para M1 e observar as últimas velas. Se a primeira já rompeu e as outras trabalhou acima da região da linha marcada, significa que você já tem um rompimento confirmado em M1. Então é muito bom pegar um pullback aqui na próxima, tá? Agora, se a vela de M1 rompeu e a segunda voltou, a terceira rompeu de novo, significa que ele está indeciso na região. Não é tão bom um pullback para a próxima vela. Então o segredo da vela de força é esse, tá? É ela fazer o rompimento rápido, tá? E logo em seguida que ela já faz o rompimento, tenta fazer o rompimento até no máximo aí uns 2 minutos e meio, por aí, 2 minutos e 15, tá? Se ele for romper no último minuto não vale tanta pena, mas fica mais de olho em questão se ele rompe e só trabalha em cima, tá? Você vai passar para M1 e lá em M1 ele vai estar rompido aqui e a vela de M1 tem que estar trabalhando aqui em cima. Se ela ficar trabalhando entre aqui em cima e aqui embaixo na de M1, significa que ele está com uma indecisão de mercado. Então em M1 você tem que deixar ela sempre rompida para cima. Então se ela tá rompida aqui em cima, quando ela vier buscar aqui de novo, ela vai fazer um pullback, porque ela tá confirmando esse rompimento aqui, certo? Então o padrão de gráfico o padrão de vela de alta, o segredo dela é esse, tá? Espero que vocês tenham gostado aí desse segredo, dessa minha estratégia. Isso é tudo que eu uso no meu pullback, então eu falei para vocês um operacional muito bom aí para vocês. Inclusive recomendo muito vocês começarem por ele, tá? É um operacional muito divertido de aprender, muito assertivo. E para quem curtiu aí, eu peço, deixa um like aí pra gente, comenta alguma coisa, me fala se você curtiu esse tipo de ensinamento que a gente mostra aqui no Paint, a análise, e lá no gráfico a gente mostra como que o mercado se comportou. E me fala um pouco mais se você curtiu esse curso, se você tem interesse em adquirir aí o restante do curso, adquirir o meu conteúdo individual. Comenta aí o que você achou, se você aprendeu alguma coisa, se virou alguma chave aí em você, tá? E espero que vocês tenham gostado. Esse curso vai ficar permanente aí no YouTube, é uma playlist, vocês podem procurar aí no canal, pode mandar para os amigos, pode salvar o link aí, ela sempre vai estar disponível para vocês assistirem quantas vezes vocês quiserem, tá bom? Então é isso aí, galera, espero que vocês tenham curtido, é nóis, tamo junto e até o próximo.